Paulo é considerada uma das cidades que mais produzem cultura em todo o país. De acordo com a Expetures, a cidade tem 101 museus, mais de 160 teatros e quase 40 centros culturais. Tudo isso movimenta a economia, porque gera emprego e renda. Para discutir esse assunto, na próxima quarta-feira, o Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais promove aqui na capital o seminário Economia da Cultura, Caminhos para o Desenvolvimento. Para falar sobre como a cultura influencia a economia das cidades, a gente recebe agora a coordenadora do Observatório do Itaú Cultural, a Luciana Modé. Oi, Luciana, obrigada por ter vindo. Olá, obrigada, Priscila. Boa tarde a todos e a todas. Como é que vai ser esse encontro, esse seminário? Quem vai participar? Então, essa é a primeira grande ação, né, do GT de Economia da Cultura, que é um grupo de trabalho dentro do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Esse fórum foi criado em junho desse ano e conta com mais de 80 instituições, organizações, gestores culturais, museus, galerias do Brasil inteiro, né, que pensa que tem o objetivo justamente de criar um diálogo entre várias instâncias políticas e a sociedade, justamente para criar políticas e implementar diretrizes para ampliar esse setor da economia da cultura, né? Então, o seminário vem justamente ao encontro do fórum, né, de uma dessas agendas positivas desse fórum, e ele vai reunir representantes de vários setores da economia da cultura, né, de setores do audiovisual, da literatura, do mercado editorial, de internacionalização, vai trazer cases, né, que mostram projetos culturais que mudaram, fizeram uma transformação socioeconômica em diversas regiões de cidades do Brasil. E vai também, por fim, tem uma mesa que vai discutir quais os desafios e oportunidades para se pensar em políticas públicas para a economia da cultura, né? São Paulo é uma cidade muito evoluída em relação a outras cidades do país. Tanto pela quantidade pela oferta, né, dos serviços de cultura, de espetáculos, shows, mas também por espaços que às vezes nem cobram, né, para que as pessoas tenham acesso à produção cultural. Como é que uma cidade como São Paulo pode ampliar ainda essa economia da cultura? Tem espaço? Acho que tem, acho que assim, São Paulo, por exemplo, né, a gente tem ali no Itaú Cultural, que é um espaço na Avenida Paulista, onde você tem por ano, a gente tem os dados de 2015, que a gente gerou um público de quase 500 mil de pessoas em mais de 766 atividades distribuídas, não só em São Paulo, mas pelo Brasil inteiro. Shows, peças de teatro, seminários, exposições de arte totalmente gratuitas, né? Então, assim, o SESC também, que é um grande pilar, um grande ator, né, do cenário cultural aqui em São Paulo, as próprias programações das secretarias municipal e estadual da cultura, que são totalmente gratuitas. Então, assim, acho que a gente tem um público muito forte, né? Por exemplo, o Fórum Brasileiro, a gente tem um dado que esse fórum, que são 80 instituições do Brasil inteiro, que operou nos últimos 5 anos, um orçamento de 3 bilhões de reais e um público só em 2015, no Brasil inteiro, né, de 15 milhões de pessoas. Então, assim, gera, né? E a gente tem talvez algumas pensar em como a gente pode também criar condições para aquelas pessoas que não consigam ter, ainda mais em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, e os equipamentos estão mais concentrados, né, na região central da cidade, né, os equipamentos culturais, os principais museus, teatros, casas de espetáculo e tal, como a gente consegue pegar essas pessoas das periferias e tudo mais e levá-los, né, conduzi-los para ter acesso a essa programação gratuita, mas a gente também tem muita programação e muita produção sendo realizada na cidade como um todo, né? Então, enfim. Esse aspecto que você falou da descentralização, né, que é levar a cultura, o acesso à cultura para onde as pessoas estão, né, as pessoas que não têm condições de pagar por um transporte para chegar onde há mais opções, isso é um aspecto super importante, né, desse trabalho para ampliar o acesso à cultura e para fazer com que a cultura de fato se transforme numa indústria e que seja de acesso a todos, né? Super. Primeiro, acho que é bacana a gente falar que, assim, acho que todas as regiões têm suas próprias culturas, né? Hoje a gente tem realmente, assim, não dá para falar de levar uma cultura como se fosse alguma coisa meio de quase um colonialismo, assim, né? De você ter uma cultura erudita que chega com uma cultura popular. Eu acho que, assim, acho que a cidade tem produções muito diversas e cada vez mais potentes e podendo ter formas alternativas de distribuição e de público, de formação de públicos diversos e tal.
E eu acho que nesses equipamentos mais, vamos dizer, tradicionais, ou que tem uma outra programação que está centralizada, centralizada na cidade, teve uma ideia que até o diretor do MIS, o André Sturm, fez recentemente uma entrevista que ele deu para um jornal, que ele achei bastante interessante, assim, que ele fala que como de repente poderia ter um passe cultural, né? Fazer realmente uma parceria com a Secretaria de Estado e prefeituras e tal, de oferecer transporte público gratuito para aquela família que está com seu ticket, né? Com seu ingresso gratuito para ir em uma programação artística, cultural, que está no centro da cidade. Então, você poderia ter os finais de semana. Isso seria super bacana. Você disponibiliza, isso é uma ideia bem bacana, né? Assim, acho que para os governadores. E acho que a ideia do seminário também é um pouco isso, né? Um seminário que não é para o público da cultura, é para além do público da cultura, justamente gestores públicos e privados, para justamente reconhecer como a cultura pode ter um papel central no planejamento das ações de uma cidade. Bacana, é quarta-feira. Quem se interessou e quiser saber um pouquinho mais, tem como acompanhar pela internet? Dá para ir lá? Tem as inscrições. As inscrições são gratuitas, ainda estão abertas pelo site da página do Facebook do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Então podem entrar e se inscrever. Lá tem a programação completa de todas as mesas. O seminário começa às 9h30 da manhã, vai até às 6 da tarde. Realmente tem participantes do Brasil inteiro, desde pesquisadores, produtores culturais, gestores. Bacana, infelizmente o nosso tempo acabou. Te agradeço, Luciana Moder. Sucesso no seminário. O Repórter São Paulo de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Muito obrigada.